Vou mostrar para vocês nesse vídeo 4 ensinamentos desse livro aqui, ó, A Psicologia Financeira. Então, esse livro aqui é um livro de educação financeira. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de ler. Eu, desde pequeno, eu gostava de ler, só que depois que eu fiquei maior, eu não lia mais. E aí, depois que eu comecei a estudar educação financeira, comecei a pegar mais conhecimento, eu vi que eu ler seria de bons ensinamentos para mim e ia me ajudar aí na minha jornada de investimentos. Então foi o que eu fiz. E aí eu comecei a investir e comecei a comprar livros também. E aí eu comprei 3 livros. Meus primeiros 3 livros de educação financeira foram Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e Do Mil ao Milhão do Thiago Negro. Comprei esses 3 livros de primeira. E aí eu li esses 3 livros, ajudou demais nessa jornada de investimentos, como administrar dinheiro e tal. E hoje, vou mostrar para vocês nesse livro aqui, ó, que esse livro tem muito ensinamento, que mexe muito com o psicológico da pessoa, porque não é só você, juntar dinheiro, você tem que ter o psicológico também, então tudo começa daqui. Se você não souber administrar o que ganha, não vai adiantar de nada. Então vocês têm que ter cabeça, tem que saber administrar o que ganha, para não torrar tudo. Então eu vou passar para vocês aqui 4 ensinamentos que eu li desse livro. Vai ser um resumo aí, um pouco do que eu entendi. Não ligue se eu não vou explicar 100%, eu vou explicar o que eu entendi aqui desse livro. O primeiro ensinamento aqui é o seguinte: ficar rico versus continuar rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. Então eu grafei aqui nas páginas aqui algumas coisas interessantes aqui, algumas frases interessantes. Depois eu vou falar com vocês aqui. Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Então você imagine 100 milhões de dólares naquele tempo, é muita coisa. Teve outro cara, né? Teve o tal do Dorothy. Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar. Em um único dia, Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Então, esse cara, ele investiu em umas ações, e aí ele investiu nessas ações, questão do dia para a noite, e ele ficou bilionário. E aí agora, eu vou contar a história de outro cara nessa mesma época, o que aconteceu com ele. Abraham Germansky era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920. Aqui, ó, Germansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada enquanto andava em direção a Broadway. A quebra da bolsa de Nova York ocorreu em 1929 e levou esse cara, o Abraham Germansky, à ruína, tendo lhe custado a vida. Então, na mesma época que esse outro cara, que o Dorothy ficou milionário, esse outro cara perdeu tudo. Então, teve uma pitadinha de azar aí. E aí, beleza. Aí depois de um bom tempo, esse cara ficou sumido, o Abraham, aí encontraram ele morto, né? Tem uma frase aqui que é bem interessante. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Teve esses 2 caras, né? Um teve uma pitadinha de sorte, conseguiu ficar milionário do dia para noite, e o outro investiu tudo o que tinha e perdeu, porque foi bem na época que a ação caiu. Então, resumindo, o cara ficou tão louco que perdeu tudo, que tirou até a própria vida. Então tem muitas pessoas hoje em dia que faz isso também, às vezes, só que hoje em dia atualizou, né? Hoje em dia é com um negócio de apostas online. Quantas reportagens já passou aí de pessoas que perderam tudo e se suicidaram por causa que perdeu o dinheiro em tigrinho, essas coisas. Então, resumindo, igual essa frase aqui: ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. Então é o seguinte, tem muitas pessoas que sabem ganhar dinheiro, até pessoas da minha família, tem pessoas da minha família que ganham muito bem, só que não sabe manter, não sabe administrar. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem que saber administrar o que ganha. Não adianta de nada a pessoa ganhar 10 mil, 20 mil, 100 mil por mês. Se a pessoa não souber administrar o que ganha, não vai adiantar de nada. Então, é muito melhor uma pessoa que ganha, exemplo, 2 mil e sabe administrar o que ganha, do que uma pessoa que ganha, exemplo, 10 mil e não sabe administrar o que ganha. Então, é muito importante esse primeiro tema aqui do livro. Olha só, esse segundo tema é o seguinte: liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. Então, isso aqui vai te falar na questão de tempo.
você ter tempo livre para vocês fazer tipo o que querem, alcança aí a liberdade financeira. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer, eu posso fazer o que quiser hoje. Então você imagine a pessoa que alcançou a liberdade financeira e pode, exemplo, acordar a qualquer hora e falar assim, eu não preciso levantar da cama, não preciso ir trabalhar porque se eu não quiser trabalhar hoje eu não vou porque eu já alcancei a minha liberdade financeira. Então é uma paz que tipo assim, que muitas pessoas querem ter, né? Aqui mostra a história de mais um cara aqui, ó. Angus Campbell foi um psicólogo que trabalhou na Universidade de Michigan. E aí, esse cara aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Tinha um cara aqui, eu chamava Derek Sivers. Era um empresário de sucesso. Certa vez, escreveu sobre um amigo que ele pediu para contar a história de como ele ficou rico. E aí, ele tinha um emprego em Manhattan com um salário de $20 mil por ano, o equivalente a um salário mínimo. E ele nunca comia fora e nunca pegava táxi. O custo de vida dele era de cerca de $1.000 por mês. E ele estava ganhando 1.800. Ele fez isso por 2 anos e economizou $12 mil. Ele tinha 22 anos. Então, para vocês verem, ele ganhava $1.800, né, por mês. E aí ele gastava apenas $1.000 e os 800 ele guardava, né? Ele tipo investia. Então isso fez ele ao longo do tempo aí alcançar aí uma riqueza bem elevada. Aqui mostra uma lição aqui também, uma frase muito top. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, tipo, ter dinheiro não é só você luxar, é você ter tempo para curtir a vida. Então, quando você tipo chega a um certo patamar de dinheiro, você pode fazer o que você quiser porque você já alcançou a sua liberdade financeira. Por isso que muitas pessoas falam, né, da independência financeira e da liberdade financeira. A independência financeira é quando você alcança um resultado de dividendos equivalente a você pagar os seus custos mensais. E já a liberdade financeira é quando você alcança um número de dividendos aí do patrimônio que você tem investido, que tipo você pode parar de trabalhar. Se você não quiser mais trabalhar, você não precisa mais trabalhar. Esse ensinamento aqui é muito top. Então, olhem só para vocês verem. O paradoxo do dono do carro. Ninguém liga para as suas posses tanto quanto você. Então, olhem só essa história aqui resumindo. A melhor parte de ser manobrista é poder dirigir alguns dos carros mais legais que existem. Então, tinha um cara que ele era manobrista, né, e ele dirigia os melhores carros aí que tinha naquela época. Você vê alguém dirigindo um carro bacana, raramente pensa, uau, o cara que dirige aquele carro é demais. Em vez disso, pensa, uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas achariam que eu sou demais. Então, de forma subconsciente ou não, é assim que as pessoas pensam. E aí, ó, há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas. Então, é o seguinte, muitas pessoas, às vezes, tem um carrão top e aí ele fica pensando, as pessoas ficam olhando aquele carro e aí ele fica pensando, caraca, a pessoa está admirando eu, só que não está admirando ele em si, está admirando o carro que ele tem. Se o respeito e a admiração são o seu objetivo, tome cuidado com a forma como você corre atrás deles. Humildade, gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que um motor de carro. Não basta você ter um carrão. Você tem que ter tudo isso, empatia, ter humildade, porque se você não tiver isso, não vai adiantar de nada. Então, muitas pessoas compram um carro, às vezes compram carro parcelado sem ter dinheiro naquele momento, financia e aí fica naquela dívida e vai ficar a vida toda pagando aquele carro. Então a gente tem que ter as nossas coisas no tempo certo e a pessoa não pode comprar, exemplo, um carro, qualquer coisa para fazer os outros olhar para você e falar, olha, o cara pode, não sei o que, para fazer os outros aí te admirar pelo aquilo que você tem. Você tem que comprar aquilo se você realmente precisa, se você realmente quer aquilo e não para se amostrar para os outros. Então esse é um bom ensinamento que mostra aqui. E vou mostrar aqui para vocês também o último ensinamento, não menos importante, que isso aqui é muito top também. Então olhem só, fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Isso aqui vem de não sei quantos anos. Muitas pessoas gostam de gastar dinheiro para mostrar que tem. Só que a maioria das pessoas às vezes nem tem dinheiro e fica mostrando, pagando de rico, falando que tem dinheiro. Então isso é muito complicado. Então aqui mostra uma pequena história aqui que eu resumi. Nos anos 2000 em Los Angeles, quando a ostentação material só não
era mais importante do que respirar, se você visse uma Ferrari pela rua, presumia que o dono do carro era rico, mesmo que não prestasse muita atenção nele. Muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado um grande percentual do contra-cheque delas em um veículo. Eu me lembro de um sujeito que vou chamar de Roger. E aí, ele tinha mais ou menos a minha idade, no caso naquele tempo 20 anos, né? E aí ele não fazia ideia de qual era o seu trabalho, mas ele dirigia uma Porsche que era suficiente para que as pessoas tirassem as próprias conclusões. Então, um dia Roger chegou dirigindo um Honda velho. O mesmo se deu na semana seguinte. As pessoas perguntaram, né? O que aconteceu com a Porsche? Tipo, na semana passada ele estava com a Porsche e depois, na outra semana, já chegou com um Honda velho. E aí ele respondeu, né, que o veículo foi tomado por falta de pagamento das prestações. Não havia uma gota de constrangimento ali. E aí, alguém que dirige um carro de 100 mil dólares pode até ter uma fortuna. Só que o único dado que você tem sobre a fortuna dessa pessoa é que ela tem 100 mil dólares a menos do que tinha antes de comprar o carro. Isso é tudo que você pode saber sobre ela. Temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos, porque essa informação que está diante de nós. Não temos como ver as contas bancárias ou os recibos da imobiliária. Então, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas com um carrão do ano, ou às vezes uma Porsche, e a pessoa pensa, a pessoa tem uma Porsche, então a pessoa é milionária, a pessoa é rico, porque para ter um carro desse a pessoa que tem dinheiro. Sim, só que muitas pessoas, ela tem esse carro, só que a maioria das vezes ela financia. Ou ela financia, ou talvez ela pode ter ganho na Mega Sena, nunca se sabe. Só que a maioria das vezes tem muitas pessoas que às vezes tem esse carro, só que ele não tem mais nada na vida, ele tem apenas aquele carro e nada mais. Só por ele ter aquele carro, muitas pessoas vão falar que ele é rico, só que a pessoa rica não é pelo que ela tem de bens materiais, e sim do que ela tem tipo de dinheiro investido. Então, exemplo, se ele tem 10 carros e não tem nada de imóvel, de alguma renda passiva, alguma renda que coloca dinheiro no bolso dele sem trabalhar, então ele não é rico. Rico é aquela pessoa que, tem passivos que gera renda para ele todo mês sem precisar trabalhar. Então, se ele tem aí só ativo que tira dinheiro do bolso dele, então ele não é rico. Então muitas pessoas acham que só por ele ter um carrão que vale muito, aquela pessoa é rico. Só que não, a pessoa é rico mesmo quando a pessoa tem muito dinheiro investido. E aí, por ele aqui ter um carrão caro, as pessoas não vê a conta bancária, né? Não se pergunta, beleza, ele tem esse carro aqui, mas será que quanto ele tem dinheiro investido? Ninguém se pergunta isso, porque falta muito educação financeira hoje para a população brasileira, né? Porque tem outros países aí que a questão de educação financeira já é mais avançado, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que 40% da população brasileira lá investe, e aqui no Brasil apenas 3 ou 4% que investe. Então, olha a diferença. Esse livro aqui é um livro muito top. Eu quero que vocês deixem no comentário aqui se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga outros livros aqui, dando um ensinamento, resumindo aqui mais ou menos o que eu entendi, explicando aqui para vocês. E porque eu tenho vários livros aqui, eu tenho mais de 7 livros de educação financeira. Então dá para vocês verem aqui, do lado aqui, eu tenho vários, tenho uns 7 ou 8 livros de educação financeira. Vou adquirir mais um daqui a uns dias. Esse é o ensinamento, então é igual eu sempre falo para vocês, a gente tem que buscar sempre conhecimento, buscar estudar, buscar investir a parte do salário que a gente recebe para garantir o nosso futuro aí e não depender de governo, porque pelo que está passando aí, quando chegar o tempo da nossa aposentadoria, não sei se vai existir mais. Então a gente tem que garantir o nosso futuro aí. Então, valeu!